Olá, hoje trago ao canal mais um tema que tem estado no centro da polémica nos últimos tempos. Trata-se das tão famigeradas atuações de um árbitro português que tem estado no centro das discussões, sobretudo nas redes sociais, nas diferentes redes sociais, mas também nas televisões dos canais centralistas deste país. Falo naturalmente de Hugo Miguel, o árbitro que já foi apelidado de Bruno Paixão dos tempos modernos e que, sempre que apita jogos do Futebol Clube do Porto, ironicamente, tem tido prestações bastante lamentáveis contra os Dragões. É sobre esta personagem e o seu modus operandi que vou falar no vídeo desta semana. Se és novo neste canal ou se estás a ver um vídeo pela primeira vez neste espaço de excelência de azul e branco, quero convidar-te a inscrever-te. Para isso basta então clicares no botão subscrever e atives as notificações. Caso já o tenhas feito, partilha pois e convida os teus amigos a fazê-lo para me ajudares a chegar à meta de 5.000 subscritores. No canal Malha Azul e Branca apresento semanalmente conteúdos relativos ao Futebol Clube do Porto e também costumo trazer convidados para debatermos e conversarmos através de uma transmissão ao vivo, sempre assuntos relacionados com o clube. Posto isto, vamos para o tema desta semana relacionado com a polémica na arbitragem portuguesa. Para isso, vou começar com uma questão. Quem é Hugo Miguel? Quem é, afinal, a personagem que, não raras vezes, surge no centro da polémica? Hugo Miguel, no fundo, é um árbitro português e também agente da marca de equipamentos desportivos da empresa muito conhecida Macron. Em 2015, o árbitro foi colocado em causa devido a um suposto conflito de interesses denunciado na altura pelo Rio Ave e em que o árbitro estava nomeado para apitar o jogo entre os vilacondenses e o Sporting de Lisboa, que curiosamente envergava equipamentos dessa marca. O que é que aconteceu? A Comissão de Instrutores de Inquéritos da Liga analisou a situação, mas depois decidiu arquivar o processo instaurado para, de certa forma, averiguar uma eventual incompatibilidade entre a atividade profissional de Hugo Miguel e a sua carreira enquanto árbitro profissional. A Comissão de Instrução de Inquéritos da Liga considerou também não existirem evidências da realização de negócios do árbitro ou da sociedade por si gerida com qualquer clube ou sociedade desportiva que disputava as competições profissionais de futebol. Mas não estou aqui para falar de equipamentos ou de camisolas, apesar do nome deste canal. Hoje quero sim falar do que têm sido os últimos tempos na arbitragem. O Futebol Clube do Porto perdeu recentemente a invencibilidade em jogos do campeonato ao fim de 58 longos jogos. Não preciso que me digam que o Futebol Clube do Porto não jogou bem em Braga ou que esteve algo desinspirado no momento de atirar à baliza. Mas o que se passou na Pedreira, no último jogo do campeonato do Futebol Clube do Porto como visitante, é, no fundo, uma verdadeira vergonha. Mais uma protagonizada por este árbitro. Este verdadeiro contorcionista da arbitragem que dá pelo nome de Hugo Miguel e que se atreveu a colocar um post numa rede social sobre um jogo em que o Futebol Clube do Porto foi altamente prejudicado em Braga por ele próprio em 2017, com esta bonita prosa que podemos ver agora, diz tudo deste malabarista das malhas Macron. Um post que acabou posteriormente por apagar e por se justificar de uma forma bastante anedótica. E não foi apenas um mero desabafo sobre um assunto pessoal, como ele na altura disse. Hugo Miguel tinha estado em evidência negativa nesse polêmico jogo que opôs os bracarenses aos Dragões na época de 2016-17 e cujo resultado acabou com todas as esperanças portistas de chegar ao título, entregando-o quase numa bandeja ao Benfica. Ficaram então 3 grandes penalidades por marcar contra os bracarenses, uma expulsão que foi atribuída de forma anedótica ao Brahimi por este supostamente
ter proferido frases em francês que o próprio árbitro não compreendeu, além de ter tido uma grande permissividade, uma permissividade extraordinária que concedeu ao jogo dos bracarenses. Estes foram alguns dos erros claros do árbitro lisboeta. Depois surgiu então a tal enigmática mensagem no seu Facebook, que para mim de enigmática não tem nada. Ou seja, primeiro o árbitro gozou e depois insultou a inteligência de todos os esportistas. A publicação, entretanto, foi apagada pelo árbitro, bem como a conta foi a seguir encerrada, mas recorde-se, surgiu durante um programa da TVI em que se debatia a rede de corrupção montada pelo Benfica, isto montada na arbitragem através de missas e padres. O post foi publicado no momento em que o representante do Futebol Clube do Porto, no programa da TVI, se queixava desse esquema enunciado numa troca de e-mails indiciadores de corrupção e manipulação de resultados a favor dos encarnados, naturalmente, entre Pedro Guerra, na altura diretor de conteúdos da BTV, e Adão Mendes, antigo árbitro da Associação de Futebol de Braga. Mas, como árbitro do VAR, este artista tem também alguns episódios tão ou mais caricatos que os anteriores. Chamou, por exemplo, Luís Godinho para expulsar Taremi no Futebol Clube do Porto Benfica de 2020-21, onde aqui não tenho qualquer objeção, mas no mesmo jogo nada fez com entradas violentas de Tavares e também de Pizzi sobre os jogadores do Futebol Clube do Porto, que eram mais do que, digamos, merecedoras de análise do VAR e consequentes expulsões dos jogadores encarnados. Portanto, dois pesos e duas medidas no mesmo jogo. Ou então, em vez de estar no VAR, o árbitro estaria, se calhar, no VAR. Igualmente como VAR, este sujeito fez o mesmo naquele que foi um dos maiores escândalos de futebol dos últimos tempos. No jogo da Taça de Portugal, também na cidade de Braga, ordenou a Luís Godinho a expulsão de Luís Dias por ter rematado à baliza. Sim, isso mesmo que eu viste. Nesse lance, Luís Dias rematou à baliza e deu-se de seguida um choque inevitável com um defesa bracarense que infelizmente resultou numa lesão grave do jogador da equipa minhota. Toda a gente ficou incrédula na altura com a decisão. Toda, menos aqueles que já sabem o que a casa gasta. Ou melhor, já sabem de que massa é feita esta gente. No entanto, as peripécias e contorcionismos deste malabarista não terminam por aqui. No jogo, por exemplo, Portimonense-Benfica, desta época de 2021-22, o árbitro não viu a agressão de Gabriel a um jogador do Portimão, nem sequer a falta de Darwin no segundo golo do Benfica. Com certeza, devia estar novamente no VAR. Será? Será mesmo isso? Há coisas que, sinceramente, me fazem muita confusão. Como é que pode ser, digamos, nomeado um árbitro destes com um historial de erros incrível para jogos do Futebol Clube do Porto nesta parte final da época em que está tudo em jogo? Como é que pode ser nomeado um árbitro para um jogo decisivo que na temporada anterior ficou em 18º lugar na classificação dos árbitros e também nomeado outro para o VAR que quedou pela 19ª posição? Conseguem-me explicar? Eu não consigo, com toda a sinceridade. Posso especular aqui um bocadinho, posso ter as minhas convicções, mas não consigo encontrar uma explicação plausível para esta situação. O Futebol Clube do Porto se apresentou em Braga, abaixo do habitual na primeira parte, um bocadinho melhor na segunda, mas sem atingir aquele nível exibicional que nos tem habituado nos últimos tempos. Se realmente tivesse contado com uma arbitragem e um VAR normais, direi normais, a assinalar aquilo que tem que ser assinalado, diria que muito provavelmente teria saído com a vitória da Pedreira. Digo provavelmente porque os penaltis não são 100% golos, mas no fundo são grandes oportunidades para chegar a esses golos. E em Braga houve 3 que ficaram por marcar, claros, mas clarinhos, e isto tudo no primeiro tempo. Importa fazer esta pergunta. As leis pelas quais se rege a arbitragem serão diferentes para Hugo Miguel?
A resposta diria que sim, e a pergunta faz todo o sentido. Se recuarmos, por exemplo, e formos ver o que se passou no tal jogo da Taça em Braga, naquele em que o Luís Dias foi expulso, isto por rematar à baliza, em mais uma interpretação da lei a Hugo Miguel, nesse jogo em dupla com Luís Godinho, sem esquecer todo o histórico das atuações do conhecido homem da Macron nos jogos do Futebol Clube do Porto, em comparação, por exemplo, com os seus dois rivais da segunda circular, podemos concluir facilmente, mas com uma facilidade incrível, que o árbitro de Lisboa tem critérios completamente diferentes e que, de tão repetidos, só podem ser catalogados com o objetivo claro de prejudicar os Dragões. É muito fácil verificar esta situação. Mas o jornalismo sectário, tendencioso, desonesto, onde abundam os cartilheiros e serviçais sempre prontos a atender os interesses da capital e, naturalmente, os seus clubes, contribuem e muito para deixar o futebol português no estado em que se encontra presentemente. Tem, naturalmente, a sua cota de responsabilidade e é, digo, bastante alta. E que dizer, por exemplo, de sites, jornais e outros espaços afetos à capital do Império, onde o ódio ao Futebol Clube do Porto está na ordem do dia, onde, por exemplo, o presidente Pinto da Costa é sistematicamente insultado e também, direi, ignorado, quase por completo, depois de comemorar 40 anos na presidência, até, imagine-se, pela estação pública, e onde também o treinador Sérgio Conceição é apelidado dos piores nomes e enxovalhado por dar cá aquela palha. Em que é que isto contribui para um futebol melhor? Zero. Deixamos-nos então de conversa fiada. Se nenhum portista quer um Futebol Clube do Porto privilegiado, também nenhum portista aceita naturalmente ser discriminado, tratado sempre como o mau da fita. Nós, portistas, não somos anjinhos, temos defeitos e cometemos naturalmente erros. Agora, se merecermos censura, censurem-nos, mas tratem-nos como tratam os outros todos e não como se fôssemos uns criminosos num futebol que pretendem às vezes passar como se fosse um meio de anjinhos e calimeros. Alguém tem dúvidas de que a campanha em anos anteriores, orquestrada pela comunicação social sobre os penaltis que foram marcados a favor do Futebol Clube do Porto e os não assinalados ao Benfica, resultou em pleno? Alguém tem dúvidas de que as campanhas anti-Taremi não estão a resultar? Até o próprio Hugo Miguel, no tal jogo de Braga, fez agora, de uma forma provocatória, o gesto de mergulho para o iraniano. É mesmo incrível, isto é incrível, é impensável. Uma coisa é certa, por mais campanhas e tentativas que façam para nos afastar dos títulos, por mais cartilheiros que coloquem a mentir, a deturpar e a servir os interesses da capital, por mais que pressionem e condicionem os árbitros, 1, 10 ou 100 ou 1000 penaltis, se existirem, têm que ser naturalmente marcados. Não pode ser de outra forma. O que há para marcar tem que ser marcado. Podem recorrer a todas as artimanhas e a todo tipo de jogos baixos, mas uma coisa é certa. O Futebol Clube do Porto este ano vai ganhar. O Futebol Clube do Porto este ano vai vencer porque foi muito melhor. Por muito que isso custe ao centralismo. O que se passou, mais uma vez em Braga, foi outra das muitas vergonhas deste juiz que não tem vergonha nenhuma na cara. Há um ano, em Moreira de Cónegos, este árbitro, Hugo Miguel, afastou o Futebol Clube do Porto da luta pelo título a 6 jornadas do fim, quando proporcionou o triste espetáculo de sonegar 3 penaltis aos Dragões, que nem sequer foram à revisão do VAR. Este ano em Braga, voltou a desempenhar a sua função a papel químico do que tinha feito há um ano em Moreira de Cónegos. Dizem-me, e já li também, que Hugo Miguel é o Bruno Paixão dos tempos modernos. Eu direi que é bem pior. Bruno Paixão, concordo, era um péssimo árbitro, sem dúvida nenhuma. Agora, um sujeito que foi promovido à categoria principal muito precocemente, sem ter nada provado para conseguir lá chegar, e que, para além de ter tido muitas atuações lamentáveis durante a sua carreira, teve naturalmente como ponto alto da sua trajetória, o ponto alto,
o escândalo de Campo Maior na época de 99-2000. Mas esse senhor, apesar de tudo, nunca dispôs da ferramenta do VAR. Já o Hugo Miguel faz tanto mal ou pior ao futebol, com as mesmas atuações deploráveis, mas com a vantagem de ter a ferramenta do VAR, à qual não recorre quando o Futebol Clube do Porto está em causa, mas a ela se dirige tão depressa enquanto o diabo esfrega o olho, quando o clube beneficiado tem outro nome. Este artista da Macron parece gostar mesmo do número 3. Depois das 3 grandes penalidades por assinalar a favor do Futebol Clube do Porto em Braga há uns anos, das 3 grandes penalidades por assinalar a favor dos Dragões em Moreira de Cónegos na época passada, diante do Moreirense, agora foi a vez de, na visita recente dos azuis e brancos novamente a Braga, este árbitro ter a distinta lata de sonegar mais 3 grandes penalidades aos Dragões. Isto é obra. É obra de grande Macron. Curiosamente, nos 2 últimos jogos, nenhum dos lances foi ao VAR. Continua a ser uma coisa incrível. Por que é que será? O que tem este senhor contra o Futebol Clube do Porto para cometer tantos erros contra os Dragões? O que o faz publicar posts nas redes sociais a fazer chacota em relação ao Futebol Clube do Porto? O que o leva, por exemplo, a esboçar um sorriso ao mesmo tempo que faz o gesto de mergulho para Taremi? O que lhe passou pela cabeça para dizer em tom provocatório e de gozo a Francisco Conceição que em Braga não se atirou para o chão quando o jogador portista limitou-se a cumprimentá-lo no fim do jogo? Perguntas que deixo aqui no ar para quem quiser responder aqui embaixo na caixa de comentários. O certo é que com este árbitro o Futebol Clube do Porto perdeu a invencibilidade ao fim de 58 jogos, tal como em 2012 os Dragões perderam a invencibilidade em Barcelos ao fim de 56 jogos, na altura com uma atuação miserável de Bruno Paixão. Bom, e assim chega ao fim de mais um vídeo, aqui naturalmente neste canal. Convido-te novamente a escreveres aqui embaixo o teu testemunho sobre este tema que acabei de falar. No entanto, posso adiantar-te que nas próximas 2 semanas vou estrear uma nova rubrica no canal Malha Azul e Branca. Por isso, fica muito atento porque vai valer muito a pena. Até lá, deixo-te um abraço.